Vamos falar hoje sobre o teclado. O teclado é um dos equipamentos mais essenciais para a interação entre o usuário e o computador. Ele permite a inserção de comandos, a digitação de textos e a navegação pelas diferentes funcionalidades de um sistema computacional. Seu uso é fundamental tanto para tarefas profissionais quanto para atividades de lazer realizadas no computador. Tipos de teclado. Teclado QWERTY. O teclado QWERTY é o modelo mais comum e amplamente utilizado em todo o mundo. Seu layout foi originalmente desenvolvido para máquinas de escrever, com a disposição das teclas projetada para evitar que as hastes das letras se engatassem durante a digitação rápida. Apesar de não ser a configuração mais eficiente, o QWERTY se tornou o padrão de fato devido à sua ampla adoção e familiaridade dos usuários. Teclado ergonômico. Teclados ergonômicos são projetados para minimizar o esforço e a tensão muscular durante a digitação. Eles geralmente apresentam uma disposição curva ou dividida das teclas, permitindo que as mãos fiquem em uma posição mais natural e confortável. Esses teclados são especialmente benéficos para usuários que passam muitas horas digitando, ajudando a prevenir lesões por esforço repetitivo. Teclado numérico. Teclados numéricos, também conhecidos como teclado de número, são uma seção separada do teclado principal, dedicada exclusivamente a dígitos e funções relacionadas a números. Eles são particularmente úteis para profissionais que trabalham com cálculos, planilhas e dados numéricos, pois permitem uma entrada de dados mais rápida e precisa. Teclado compacto. Teclados compactos são uma alternativa menor e mais portátil aos teclados padrão. Eles geralmente omitem algumas teclas menos essenciais, como o teclado numérico, para reduzir o tamanho geral. Esses teclados são ideais para ambientes com pouco espaço, como laptops ou estações de trabalho móveis, onde o espaço na mesa é limitado. Componentes do teclado. Um teclado de computador é composto por uma variedade de componentes essenciais que permitem sua operação eficiente. As principais partes do teclado incluem: 1. Teclas são os elementos interativos que compõem a superfície do teclado. Existem diferentes tipos de teclas, como as de letras, números, funções e controle, cada uma desempenhando funções específicas. 2. Conexão. O teclado geralmente se conecta ao computador por meio de um cabo USB ou interface wireless, permitindo a transmissão dos dados digitados. 3. Circuitos eletrônicos. Componentes internos como microchips, processadores e memória permitem que o teclado converta os inputs em sinais digitais interpretáveis pelo computador. 4. Casing. A estrutura externa do teclado, geralmente feita de plástico ou metal, protege os componentes internos e fornece uma superfície para as teclas. 5. Pés de apoio. Dispositivos ajustáveis que permitem inclinar o teclado em diferentes ângulos, proporcionando maior conforto e ergonomia durante o uso. Funções básicas do teclado. Digitação de texto. A função primária do teclado é permitir a entrada de texto no computador. Cada tecla do teclado representa um símbolo, como letras, números e sinais de pontuação, que podem ser digitados para formar palavras, frases e documentos completos. A digitação precisa e eficiente é uma habilidade essencial para a maioria dos usuários de computador. Navegação e controle. Além da digitação, o teclado também desempenha um papel crucial na navegação e no controle do computador. Teclas como setas, página acima, página abaixo, início e fim permitem que o usuário se mova pelo conteúdo da tela com rapidez e precisão. Combinações de teclas, como Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar, também simplificam tarefas comuns. Atalhos e macros. O teclado permite que os usuários criem atalhos e macros personalizados para automatizar tarefas repetitivas. Ao combinar teclas, os usuários podem executar comandos complexos com apenas um clique, aumentando sua produtividade e eficiência. Essas funções avançadas tornam o teclado uma ferramenta poderosa para usuários experientes. Teclas especiais e atalhos. Para além das teclas alfanuméricas básicas, o teclado moderno conta com diversas teclas especiais que permitem ao usuário realizar tarefas avançadas e atalhos que aumentam a produtividade. Essas teclas especiais incluem teclas de função,
F1, F2, etc., teclas de controle, Ctrl, Alt, Shift, teclas de navegação, setas, Home, End, Page Up Down e teclas de ação, Enter, Delete, Backspace. Ao combinar essas teclas especiais, o usuário pode executar comandos complexos com rapidez, como copiar e colar texto, desfazer ações, alternar entre aplicativos e muito mais. Aprender e utilizar esses atalhos torna a interação com o computador mais fluida e eficiente, liberando o usuário para se concentrar na tarefa principal em vez de lembrar sequências de cliques. Além disso, muitos teclados incluem teclas de atalho personalizáveis que podem ser programadas para executar tarefas específicas, tornando-os ainda mais versáteis e adaptados às necessidades de cada usuário. Teclados para diferentes aplicações. Teclados para computadores. Os teclados convencionais são projetados para uso em computadores pessoais, notebooks e desktops. Eles oferecem uma ampla variedade de teclas e funcionalidades para digitação, navegação e execução de comandos. Esses teclados são otimizados para a produtividade, com layouts familiares e teclas de atalho úteis para aplicativos comuns de escritório, programação e jogos. Teclados para dispositivos móveis. Com a crescente popularidade de smartphones e tablets, teclados compactos e portáteis se tornaram essenciais para aplicações móveis. Esses teclados são projetados para serem leves, com dimensões reduzidas, permitindo uma digitação confortável em dispositivos menores. Eles podem ser conectados via Bluetooth ou possuir um design dobrável para facilitar o transporte. Teclados para jogos. Jogadores entusiastas exigem teclados especializados, com recursos avançados para melhorar seu desempenho. Teclados gamer tipicamente possuem teclas mecânicas com resposta tátil, teclas programáveis, iluminação personalizada e funções aprimoradas para atividades como mapeamento de macros e configuração de perfis. Esses teclados são projetados para oferecer uma experiência de jogo mais precisa e responsiva. Teclados para aplicações médicas. Em ambientes médicos, teclados especiais são necessários para atender a requisitos específicos, como resistência a produtos químicos, facilidade de limpeza e esterilização. Esses teclados são projetados com materiais resistentes a fluidos, têm superfícies lisas e são à prova de poeira, permitindo uma higienização adequada. Eles também podem incluir recursos como teclas grandes e de fácil acesso, para facilitar a digitação em situações de emergência. Importância do teclado no uso do computador. Inserção de dados. O teclado é a principal ferramenta para inserir textos, comandos e dados em um computador. Seja digitando um documento, preenchendo formulários ou programando, o teclado é essencial para a interação com o sistema computacional, permitindo que o usuário expresse e transmita suas ideias de maneira eficiente. Navegação e controle. Além da inserção de dados, o teclado também desempenha um papel crucial na navegação e controle do computador. Teclas de atalho, combinações de teclas e teclas de função permitem que o usuário acesse rapidamente funções, navegar entre aplicativos e executar tarefas de maneira ágil e produtiva, aumentando a eficiência no uso do computador. Ergonomia e saúde. O uso adequado do teclado, com uma postura correta e ajustes ergonômicos, é fundamental para evitar problemas de saúde, como lesões por esforço repetitivo, e dores no pescoço, ombros e punhos. Um teclado bem posicionado e ajustado à altura e distância do usuário contribui para a saúde e o conforto durante o uso prolongado do computador. Versatilidade e acessibilidade. O teclado é um dispositivo de entrada versátil, compatível com uma ampla gama de aplicativos e sistemas operacionais. Além disso, teclados especiais e adaptados